Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Sergiane e essa é mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre relação de Euler e poliedros regulares. Iniciando pela relação de Euler, que é esse rapazinho aí no canto, ele vai dizer o seguinte, que dado um poliedro convexo, vale a relação de Euler. V menos A mais F é igual a 2, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Bom, duas observações importantes. A primeira diz que todo poliedro que satisfaz a relação de Euler é chamado de poliedro euleriano. E a segunda, não menos importante, diz que todo poliedro convexo é euleriano. Mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Guarda essa informação porque ela vai ser importante lá mais na frente. Seguindo, nós temos aqui dois exemplos. No primeiro, a gente tem um cubo. E aí eu vou observar o seguinte. No cubo eu tenho 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Logo, fazendo a continha da relação de Euler, eu tenho 8 menos 12 mais 6. 8 menos 12 deu menos 4, mais 6 dá 2. Logo, o cubo ele é um poliedro euleriano. Já nesse outro poliedro, que nós não estamos tão habituados a visualizar, então nós temos aqui que V, ou seja, o número de vértices é 6, ele tem 10 arestas e 7 faces. Logo, quando a gente faz essa continha, 6 menos 10 mais 7, o resultado não dá 2, dá 3. Logo, esse poliedro aqui não é euleriano, ok? Então, guarda essas informações. Bom, aí mudando um pouquinho de assunto, mas tudo a ver com a relação de Euler, nós temos agora os poliedros de Platão, que é esse rapaz aqui, ó. Aquele, o filósofo grego, sabe? Pois é. Muito bem. Para que um poliedro seja dito de Platão, os seguintes critérios devem ser satisfeitos. Primeiro, todas as faces têm o mesmo número de arestas. Segundo, em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. Terceiro, a relação de Euler é válida para o poliedro. Então, olha a relação de Euler aparecendo aqui. Ok. E esse tipo de poliedro, eles têm uma propriedade importante, que diz que existe 5 e somente 5 tipos de poliedros de Platão. Bom, então hoje nós vamos utilizar um software chamado Poly. É esse bonitinho aqui. Essa versão é a versão 1.10, você acha ela nessa versão mais simples, disponível na internet para você baixar aí no seu computador, tá? Então, se você tiver a fim de explorar um pouquinho ela, então baixa aí no teu computador. Então, aqui, quando você clica e abre, né, vai aparecer duas janelinhas. A primeira com um sólido e essa outra janelinha aqui com algumas informações que a gente pode estar alterando. Então, eu posso alterar, tirar as arestas, colocar as arestas, planificar e posso também inverter aí, ok? Muito bem. Ele também mostra outros tipos de sólidos. Então, caso você queira conhecer outros tipos de sólidos, experimenta testar ele aí. Muito bem. Além disso, eu vou aqui no meu arquivo e vou lá em preferências e eu vou pedir aqui no modo de visualização disponível para que eu veja as arestas tridimensionais e também os vértices tridimensionais. Vou fechar aqui porque já foi adicionada as opções que eu queria, tá? Então, hoje nós vamos ficar restritos somente aos sólidos platônicos. Em outras oportunidades nós veremos outros sólidos, tá? Aqui a gente vê um tetraédrio, só que ele está planificado. Vamos fechar ele aqui para a gente dar uma olhadinha?
Olha que bonito que ele é, né? Então, se você for observar o nosso tetraedro, você vai perceber, né, que em qualquer posição você vai enxergar aí um sólido triangular, né, formado somente por faces triangulares. Muito bem. Agora, se eu quiser usar a relação de Euler, né, então eu preciso saber quantos vértices, né, tem essa minha figura, quantas arestas e quantas faces, né? Então, aqui, quando eu vejo a planificação da minha figura, então tá fácil de saber quantas faces tem. É só eu observar que todas as faces, elas são triangulares, né? E, sendo assim, eu vou ter aqui 4 triângulos, todos congruentes. Agora, fechando a minha figura, né? Deixa eu fechar ela aqui. Ok. Então, quando eu fecho a minha figura, e aí se eu optar aqui pelas arestas, dá para visualizar tranquilamente aqui as arestas que a gente tem nesse nosso sólido. Então, colocando aqui nessa posição, nós percebemos claramente que nós temos 6 arestas, não é isso? Bom, agora eu preciso saber os vértices. E aí, nessa opção aqui, a gente consegue ver os 4 vértices da nossa figura, ok? Então, agora a gente já sabe, um tetraedro, ele vai ter 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Guarda essas informações, nós vamos já utilizar elas, tá? Bom, mas é só esse sólido que é platônico? Não, né? São 5. Então, o próximo que a gente vai observar é o nosso cubo, tá? Então, observando o cubo, a gente vai perceber o quê? Se a gente planificar ele, nós vamos perceber que ele é formado somente por quadrados, não é isso? Então, eu tenho 6 quadrados. Agora, eu vou fechar minha figura. E aí, pedindo aqui somente as arestas, dá para a gente perceber e contar facilmente essas arestas, né? Então, eu tenho 4 aqui na base, 4 aqui na outra base, e aí eu tenho mais 4 aqui formando as laterais. Então, eu vou ter 12 arestas. Já quando a gente fala dos vértices, né? Então, os vértices eu tenho aqui 8 vértices. Então, esse é o nosso sólido cubo, tá? Eu espero que vocês tenham achado ele aí muito interessante, porque mais no futuro a gente vai utilizar aí cubo lá para unidades de medidas de volume, né? Agora a gente vai falar da nossa próxima figura, que é um octaédro. Não sei se vocês já viram esse sólido anteriormente, né? Mas ele é muito interessante porque se você olhar ele exatamente nessa posição aqui, você tem a impressão de que ele é nada mais, nada menos do que 2 pirâmides de base quadradas coladas uma na outra, né? Só que invertido. Então, olhando para esse sólido, a gente tem que a planificação dele é formada somente por triângulos. E aí, se você vai contar a quantidade de triângulos que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem 5 triângulos nessa faixa maior e temos 3 triângulos fora dela. Então, no total, 8 triângulos, ou seja, a gente tem 8 faces. Fechando o nosso sólido, e pedindo para ver somente as arestas, então aqui é fácil você perceber que realmente, olha, eu tenho aqui uma pirâmidezinha, aí tem uma pirâmide invertida, só que elas têm uma base comum, né? Então aqui eu tenho 4 arestas, com mais 4 aqui embaixo, e mais 4 aqui formando essa base comum, que vai dar 12 arestas. Muito bem, agora falta enxergar os vértices. E aí, quando a gente vai observar os vértices, nós percebemos que são um total de 6 vértices, né? 2, 4, 6. Então, 6 vértices no total.
E esse é o octaedro. Seguindo, o nosso próximo sólido é o dodecaedro. Bom, ele é bem bonito, né? E ele é diferente dos outros porque a maioria dos que nós já vimos, né? Nós já vimos o cubo, que é formado de quadrados, e os outros sólidos que a gente tinha visto até então são formados por triângulos. Esse não, esse é formado por pentágonos, né? Então, vamos mudar aqui a corzinha dele para ele ficar mais interessante para a gente, né? Então, vou colocar aqui esse verde, bem cheguei. E aí eu vou colocar ele assim, nessa posição, porque talvez facilite um pouco a visualização na hora da gente contar aí os elementos que a gente precisa. Ok? Então, aqui, se eu viro ele, ele tem exatamente as mesmas representações do outro lado, né? Então, vou colocar ele aqui nessa posição. Ok. Então, vamos lá. Olhando para as arestas, percebe que você enxerga aqui um pentágono, e aí tem um outro pentágono lá atrás, e aí esses dois pentágonos eles vão se emendar formando outros pentágonos aqui laterais. Mas olhando somente para as linhas, a gente percebe o quê? Né? Só para essas linhazinhas brancas. Que tem 5 arestas aqui, né? Que é do primeiro pentágono, mais 5 arestas do outro pentágono. E aí, se eu for olhar para cada aresta de pentágono, eu percebo que está se dividindo em dois segmentos lá, ó, nessa parte mais externa. Então, se aqui tem 5, aqui deve ter 10 arestas, né? Então, eu tenho 10 arestas externas, essas aqui por fora, né? Aí eu tenho 5 desse pentágono e mais 5 do outro pentágono. E como eles estão ligados aos pentágonos internos aqui, então deve ter mais 10 arestas que fazem essa ligação. Ao todo, nós temos 30 arestas, né? 5 mais 5, 10, com mais 10, 20, com mais 10 aqui fazendo as ligações faz 30. E quando a gente vai olhar para os vértices, então aqui a gente vai ter 10 pontinhos internos, né? E 10 pontinhos mais externos. Ok, então eu tenho 20 vértices no total. E esse é o nosso sólido dodecaedro. Você está anotando aí as informações? Elas vão ser importantes para a gente resolver o nosso exemplo, tá? Quando a gente planifica, né, o dodecaedro, então o que a gente percebe é que ele é formado aqui por 12 faces pentagonais. Então, se você for contar aqui, 2, 4, 6, né? 8, 10, 12 faces pentagonais. Ok? Bom, então agora nós vamos para o nosso último sólido platônico, que é o icosaedro. Vou mudar aqui a cor dele para ele ficar mais legalzinho, né? Então, não sei se ficou uma cor muito legal, mas vou pegar aqui essa outra cor que é menos. Bom, vou fechar ele aqui para a gente observar ele. Olha que coisa linda, não é? Bom, agora, quando a gente observa ele, a gente vai perceber que ele também tem faces triangulares, né? Então, quando a gente planifica, a gente percebe que ele vai ser composto de 20 triângulos, ou 20 faces triangulares, né? E aí, quando a gente vai observar as arestas, né? Então, para observar as arestas, a gente já tem mais uma dificuldade. No entanto, apesar de aparentar ter mais arestas, ele tem exatamente o mesmo número de arestas que o nosso amigo dodecaedro, né? Então, ele vai ter 30 arestas. E como é que eu tenho certeza disso? Vamos observar aqui. Vamos olhar para um vértice qualquer. Perceba que quando eu estou olhando para o vértice, daqui saem 5 arestas, não é isso? Muito bem. Só que cada aresta vai ligar a 2 vértices. Então, vamos lá.
Quantos vértices tem o icosaedro? Para contar os vértices é mais fácil, né? Então, nessa posição aqui, a gente consegue enxergar tranquilamente que ele vai ter 12 vértices. Então, se ele tem 12 vértices e em cada vértice vai estar aí saindo 5 arestas, né? Então, se eu multiplico 12 vezes 5, dá 60, concorda? Mas 60 dividido por 2 dá 30. Então, a conclusão que se chega é que eu tenho aí 30 arestas, ok? Então, exatamente igual ao dodecaedro. Muito bem. Vistos os nossos sólidos platônicos, vamos retornar lá para os nossos slides, tá? Voltando aqui, nós vamos ter o seguinte. Só existem 5 tipos de sólidos que são ditos poliedros de Platão. E quais são eles? O tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Nós vimos que o tetraedro tem 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. Fazendo aí a continha da relação de Euler, eu vou ter 4 menos 6 mais 4 igual a 2, não é isso? Então, 4 menos 6 menos 2 mais 4, 2. Cubo. O cubo tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Ok? Fazendo a nossa continha, fica 8 menos 12 mais 6. 8 menos 12 dá menos 4. Mais 6 deu 2, não foi isso? Muito bem. Seguindo, nós temos o octaedro, que só tem 6 vértices. Tem 12 arestas e tem 8 faces. Então, ele vai ter o quê? 6 menos 12 mais 8. E adivinha quanto dá essa conta? Exatamente, dá 2. Dodecaedro. O dodecaedro, ele tem 20 vértices, 30 arestas e 12 faces. Bom, fazendo a conta, a gente tem 20 menos 30 mais 12. Quanto que dá essa conta? Ah, é 2, é verdade. E o icosaedro, por fim, que tem 12 vértices, 30 arestas e 20 faces. Fazendo a conta, a gente tem 12 menos 30 mais 20, que é exatamente 2. É isso? Então, esses são os sólidos de Platão. A gente verificou que realmente a relação de Euler está válida. E se a gente voltar aqui, né? Além disso, a gente percebe que todas as faces têm exatamente o mesmo número de arestas, até porque são figuras que são congruentes, não é isso? Então, ou são todos triângulos, ou são todos pentágonos, ou são todos quadrados. Então, todos têm o mesmo número de arestas e em todos os vértices concorrem exatamente o mesmo número de arestas. Ok? Então, seguindo, a gente vai falar um pouco sobre poliedros regulares. Bom, para que um poliedro convexo seja dito regular, deve ter as seguintes características. 1. Suas faces são polígonos regulares e congruentes. 2. Em todos os vértices concorrem exatamente o mesmo número de arestas. 3. Deve satisfazer a relação de Euler. Opa! Parece que surgiu uma ideia. Essas condições se parecem muito com as condições dos poliedros de Platão, não é não? Bom, então nós podemos concluir que essa propriedade aqui ela é verdadeira. Existem apenas 5 poliedros regulares, né? Convexos que são regulares. Então, quem são eles mesmo? Ah, o cubo? Ah, o tetraedro, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro.
Então, são apenas esses 5 poliedros que são considerados convexos e irregulares ao mesmo tempo. Ok, gente? Então é isso. Fique em casa, quem puder, e até a próxima aula.